Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu me chamo Vitor, sou membro da comunidade Canção Nova, graças a Deus, casado, pai de 2 filhas lindas, e estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Meu coração ele se alegra muito pelo tema que foi proposto para esse dia. Deus não é indiferente à nossa dor. Enquanto nós íamos rezando aqui agora, o Inácio ia nos conduzindo, me vinha à mente em que Jesus não faz nada melhor. Eu posso até dizer que é uma atividade primeira de Jesus, que é visitar a dor das pessoas. É claro que os grandes marcos da vida de Jesus, pelo menos para a nossa humanidade, foram as vezes que ele realizou grandes prodígios visíveis aos nossos olhos. Quando Jesus cura um paralítico e faz aquele homem subir pelo teto daquela casa, o homem de mão seca, o surdo que volta a escutar, o cego que volta a enxergar. Esses milagres, essas ações do próprio Jesus, é claro que de uma forma natural, ela solta os nossos olhos de uma forma especial. Porém, todavia, o que Jesus mais fazia, e aquilo que Jesus tinha como especialidade, era visitar a dor das pessoas. O interessante, o que me chama muito a atenção, é quando Jesus visita aquela samaritana, quando ela não tem nada em seu físico, aonde você olhava para aquela mulher, ela não tinha nenhuma necessidade de ser visitada por Jesus diante dos nossos olhos. Mas Jesus sabia que naquele coração tinha uma dor profunda, e por isso ele faz questão de atravessar todo o deserto, e ir de encontro àquela mulher? Não, mas ir de encontro à dor daquela mulher. Tudo que Jesus fazia, realizava, ele pensava nos sofrimentos do teu povo, no sofrimento daquela pessoa, naquela pessoa de uma forma particular. E por isso, esse tema, ele diz muito de cada um de nós. Deus não é indiferente a sua dor. Deus não é indiferente à minha dor. Isso aí não é só um tema, não pode ser só um tema que motiva um dia, mas isso precisa gritar dentro do meu coração e dentro do teu coração. Por isso diga para a pessoa que está do seu lado: Deus é bom. Deus é só bom. Para a pessoa que está atrás, diz para ela: Deus é bom. Deus é só bom. Para a pessoa que está do outro lado, que você não falou ainda: Deus é bom. Deus é só bom. Eu vou ler uma passagem para vocês, mas não precisem pegar. Vamos pegar uma outra mais à frente. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Se recusardes e vos revoltardes, provareis a espada. É a boca do Senhor que o declara. Eu vou ler de novo para que você preste bem atenção. Se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Se recusardes e vos revoltardes, provareis a espada. É a boca do Senhor que o declara. Se. A palavra de Deus aqui é claro, que quando ele fala de provarem os melhores frutos, no Antigo Testamento, essa realidade de provar o fruto de Deus estava ligado a um subsídio, a uma necessidade natural de comer, de plantar, de arrecadar fundos, de viver bem a sua vida humana. Era uma qualidade de vida. Deus prometia uma boa qualidade de vida para o seu povo, que saía do Egito num estado de escravidão, num estado de penúria, num estado de fome. E o Senhor diz: se você quiser,
na minha terra, diante das minhas promessas, diante dos meus desígnios para você, você provará dos melhores frutos da terra. Porém, você pode recusá-los. Você pode não querer os frutos dessa terra. Você pode, diante de um oferecimento de Deus, aonde Deus oferece para você uma qualidade de vida, você olhar para essa proposta de Deus e dizer: não, eu não quero, eu recuso, isso não é para mim, isso não serve para mim. É disso que Isaías está falando, de uma proposta de Deus que pode ser aceita ou o quê? Ou não, pode ser recusada. Levando isso para a nossa realidade, num âmbito e numa visão do Novo Testamento, a própria palavra de Deus vai dizer que em Cristo Jesus, Deus já nos garantiu, já nos presenteou com toda sorte de bênção. Em um lado Ele oferece o bem-estar material, uma qualidade de vida plena. No Novo Testamento, essa visão de uma oferta de Deus, ela ganha um sentido muito mais espiritual, porque o próprio São Paulo vai dizer: em Cristo Jesus nós já fomos presenteados com toda a graça de Deus, com toda a bênção de Deus, porém nós podemos fazer o quê? Recusá-la. Nós podemos olhar para essa graça de Deus, para essa bênção de Deus, para esse presente que já nos foi dado e dizer: eu não quero. Há um tempo atrás, eu falava aqui nesse mesmo lugar sobre o reino de Deus. E naquela ocasião eu dizia que no reino de Deus se chama reino de Deus porque existe um rei. Existe alguém que manda nessa realidade. E nós precisamos sempre buscar a vontade desse rei, desse Senhor que manda nesse reino. E eu brincava que é muito difícil nós chegarmos num lugar onde a gente não manda em nada, não é verdade? É muito difícil a gente chegar num lugar onde a gente não dá pitaco nenhum, aonde a gente não apita nada, aonde a gente não manda em ninguém, aonde a gente não decide nada. E esse lugar se chama Reino de Deus. Lá só quem apita é o próprio Senhor. Porém hoje, nessa proposta de que Deus não está indiferente à nossa dor, eu trago uma outra visão. Se quiseres, provareis os melhores frutos da terra. Porém, você pode recusar. E você deve estar se perguntando: Vitor, aonde você quer chegar? Em que lugar esse raciocínio vai parar? Eu estou dizendo que nessa tarde, nós vamos entender um pouco mais de que todo o propósito de Deus na sua vida vai precisar passar pela tua escolha. Nós vamos conversar nessa tarde em que para que o plano de Deus aconteça na minha vida e na sua vida, você precisará fazer escolhas corretas. Você precisará fazer escolhas certas. Você precisará colaborar com um projeto, com um desígnio, com um sonho, porque se você quiser, provareis os melhores frutos da terra. Porque nós, em Cristo Jesus, já fomos presenteados com toda sorte de bênção. Porém, nós podemos recusá-la. Pega comigo o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24. Existe uma história muito conhecida, mas com uma riqueza inesgotável. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Nesse mesmo dia,
2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús. Distante de Jerusalém, 60 estádios, iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se dele e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados, e não o reconheceram. Perguntou-lhe então: de que estais falando pelo caminho e por que estais tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que já essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes de nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam, assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não o viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração, como credes em tudo que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez que se manifestasse, fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentados conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura? Peço desculpa pela leitura longa, mas acredito que seja muito importante nós meditarmos sobre toda ela. Não é verdade que nos abrasava o coração quando ele nos explicava a Escritura? No início diz que aqueles dois homens estavam tristes, sofridos, com o coração machucado, porque Jesus havia morrido e a promessa da ressurreição não havia acontecido. Mas não é isso que nós vamos meditar. A palavra abrasada é muito interessante. Eu fui rezar um pouco com ela. Em outras traduções está ardia o nosso coração. E a palavra ardência, ela tem uma conotação um pouco negativa. Eu não sei se para você ganha um olhar positivo, mas para mim eu lembro da minha infância. Na nossa infância o metiolate ardia ainda, não é verdade? Quem passava caía de joelho. O meu dedo do pé só melhorava uma vez por ano, que eu jogava bola na rua de paralelepípedo. Meu dedo vivia com bola de sangue. Joelho então nem existia, coitado. Eu magrelo, só tinha joelho. Vivia com aquele joelho ralado. E quando eu via minha mãe com aquele vidrinho desse tamaninho de metiolate, eu falava: ah, meu Deus, ô boa hora para morrer agora. Eu ainda criança já olhava para o céu e falava: tá bom, já deu, não quero viver mais.
e vinha que aquele líquido, quando era mercúrio era bom, não era? Mas hoje metiolate não arde mais, não é verdade? Não, né? Mas naquela época era um inferno, era um caos. E qualquer dor de garganta que a gente ia no médico, o médico falava, não, toma 12 injeções de bezetacil, você lembra? Uma por dia. Era qualquer coisinha, era 12, não falava 11, 10, era sempre 12, uma por dia. Naquela época as coisas não eram tão fiscalizadas, então o farmacêutico ia em casa aplicar. O farmacêutico chegava na minha casa, eu já ficava pálido, e falava, oh meu Deus, eu não quero isso, me leva. E quando ele chegava e falava, ontem foi aonde? Aí ele perguntava em qual popinha que tinha sido. Aí quando você se enganava, ele dava 2 dias consecutivos do mesmo lado. Aí doía dobrado, vocês lembram disso? Lembra, né? Está dando joia lá. Todo dia o farmacêutico em casa, o homem da farmácia. Era uma dor de morte, bezetacil, não era? Travava tudo. Você contraía o músculo até do cabelo. Então a palavra ardência, ela não ganha uma conotação, uma interpretação positiva logo de cara. E quando aqueles homens falavam, ardia o nosso coração, eu pensei no metiolate na hora. Mas depois eu fui ver que essa ardência, esse ardor, essa queimação no coração, dizia de uma visita profunda de Deus. O coração daqueles homens se aqueceram. E no dicionário eu fui buscar, é uma queimação em demasia, é um esquentamento em demasia. O coração daqueles homens foram ganhando vida, foi sendo vivificados. A partir do momento em que Jesus começou a lhe explicar as Escrituras. Vitor, o que isso tem a ver com o si que você disse no início? Com a questão da minha escolha? Tem tudo a ver porque o caminho de volta para Emaús era o caminho errado. Emaús significa lugar de águas quentes. Jerusalém chama-se lugar de paz. Todos os discípulos que acreditaram na ressurreição, eles permaneceram em Jerusalém. Aqueles homens, portanto, eles escolheram ir para o outro caminho. E indo para o outro caminho, pelo caminho errado, Jesus os visita e visita a tristeza daqueles homens, abrasando o coração daqueles homens, aquecendo o coração daqueles homens, vivificando o coração daqueles homens, trazendo novamente a vida para aqueles homens. A dor na nossa vida, meu querido e minha querida. Existem sofrimentos na nossa história, que elas chegam, vou chegar um pouco mais perto de vocês, por responsabilidade de outros. E como é difícil perceber que as nossas dores, elas fugiram do nosso controle, porque ficaram na mão de outras pessoas. Visita a tua história aí rapidinho. Olha para você, para a tua família. Olha aí para os teus amigos, pelas pessoas importantes que passaram pela tua história. E você vai conseguir perceber muito rápido que as maiores dores que você tem aí dentro, os maiores sangramentos que você tem aí dentro, eu preciso jogar um balde de água fria na sua cabeça agora. Vou falar baixinho, para só a gente escutar. Não tem essa dor aí? Quem tem dor no coração, levanta. Quem tem um sofrimento, uma luta na sua história, levanta a mão. Eu preciso contar um segredo para você. Não tem essa dor aí? Foi causada por uma pessoa que você ama muito. Quanto maior a dor dentro de nós, é porque quem causou ela era alguém importante para nós. A gente não é capaz de se debruçar e gastar em torno de algo que não é importante. Aquilo que é importante na sua casa tem um cuidado especial, não tem?
Então nós nos preocupamos, nós nos debruçamos, nós nos gastamos com aquilo que é importante para nós. E quando nós damos valor a essas realidades ou a essas pessoas, é sinal que nós podemos nos frustrar de uma forma muito maior com essas pessoas. Mas não é desse tipo de dificuldade, de luta que eu vim falar. Essas dificuldades, esses sofrimentos, essas dores, elas nos assaltam, porque está ligado à liberdade da outra pessoa. A outra pessoa que quis errar conosco, a outra pessoa que não quis agir corretamente conosco, foi a outra pessoa que nos frustrou, foi a outra pessoa que nos machucou, foi a irresponsabilidade do outro que comprometeu a minha vida. Nessa área, nós não temos controle. Nessa área, nós não temos como dizer, opa, até aqui não. A gente consegue colocar um certo limite, mas um limite pleno sobre o golpe do outro, nós não conseguimos bloquear. Veio uma pessoa até mim uma vez, e começou a falar de tantos males que uma ou outras pessoas tinham feito com ela. E eu fui escutando, porque aquela pessoa me fez isso, porque aquela outra pessoa me causou isso, porque ela me decepcionou desse jeito. E eu falei, ok, mas eu queria que você olhasse para você e se perguntasse, quantas pessoas na sua história você também magoou? Porque quando nós somos agredidos, nós achamos que nós somos as únicas pessoas que somos golpeados, que somos açoitados, que todo mundo bate em mim, que todo mundo me agride, que todo mundo me causa sofrimento, mas a gente não tem a coragem de nos revisar e perguntar, de quem eu sou o algoz? Quem nessa vida recebeu de uma forma violenta um golpe meu? Eu acertei um golpe quase que mortal em quem? Ou você acha que você nunca golpeou ninguém? Eu estou falando de irresponsabilidades de outras pessoas que nos atingem. Mas como eu disse um pouquinho atrás, não é sobre essas dificuldades que eu quero falar. Eu quero falar do sofrimento que eu vivo, da dor que eu vivo, do sofrimento que você vive, da dor que você vive, que você mesmo escolheu. Tenho acompanhado uma pessoa muito próxima a mim, muito querida, e que há anos, está me escutando, gente? Sim? Que há anos vem fazendo escolhas erradas. E o interessante é que durante todos esses anos, essa pessoa sempre me recorria e me perguntava, Vitor, o que eu acho que eu devo fazer? Você acha que essa minha escolha está correta? Você acha que essa minha decisão está correta? E eu dizia, não, eu não acho. Eu acho que por aí não vai dar certo. Eu acho que por aí você vai se dar mal. E essa pessoa continuou indo, até que ela mesma se percebeu num buraco que ela não conseguia mais sair. Um sofrimento que as próprias escolhas o levaram. Ela quis ir para Emaús, assim como aqueles homens, ela preferiu ir para o caminho que levava às águas quentes. Ela recusou o caminho da cidade de paz, do lugar de paz, para caminhar para o lugar errado, para o lugar de águas quentes. Ela recusou a fonte de água viva e foi para águas quentes. E quando essa pessoa chegou lá, me perguntou, e agora, o que é que eu faço? E aí minha resposta não pôde ser outra. Eu perguntei, que fruta que você não gosta, querida? Ela me olhou com espanto. Eu estou falando de uma problemática enorme, e ele veio me perguntar que fruta que eu gosto. E ela disse, eu não gosto de limão. Eu falei, então por que você plantou limão?
A lei natural, ela é inevitável. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Esse olhar para um Deus que toma conta de tudo, e Ele realmente toma conta de tudo, mas que exime de nós toda a responsabilidade de fazer escolhas, uma vez que Ele mesmo, sendo Deus, Ele nos dá a possibilidade de nós escolhermos o certo? Ou vai dizer que todas as vezes que você errou, você não tinha opção de fazer outra coisa? Eu tinha. Nunca apareceu uma situação na minha vida que era só aquela. Eu tinha a opção de fazer outra, e muitas vezes eu não fiz. Eu fiz a errada e colhi frutos errados. Mas hoje nós vivemos num lugar aonde nós não queremos escutar nada. Nós não queremos ser direcionados em nada. Para mim hoje não é só um relaxo. Para mim hoje não é somente um descaso. Mas para mim é algo muito preocupante em ver católicos que não têm contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus que é luz para os nossos olhos, é claridade para os nossos olhos. A leitura de hoje diz que o coração daqueles homens ia sendo abrasado a partir de que momento? Quando Jesus explicava para eles as Escrituras. E explicando as Escrituras, eles retomaram o caminho correto. Escutando a palavra de Deus, eles retomam o caminho, eles retomam a direção correta e voltam para o lugar de paz. Mas quantos de nós vamos tomando decisões no atropelo, e vamos nos atropelando, e nós vamos escolhendo e falando para Deus: Senhor, eu escolhi isso, então o Senhor abençoa. A gente escolhe primeiro, depois pede Deus para abençoar, não é verdade? Agora o Senhor se vira e cuida desse negócio que eu escolhi. Porque eu quero morar em tal lugar, eu quero fazer a faculdade tal, eu quero namorar ciclano, eu quero namorar fulano, e o Senhor vai me abençoando, porque eu escolhi. Mas na verdade, em muitos momentos, Ele já falou ao seu coração, Ele já falou a você, através de outras pessoas, que aquilo não era o caminho, e você foi, eu fui, e quando nós quebramos a cara, nós falamos: Jesus, toma conta. Eu acho que Ele deve rir da gente. Eu acho que Ele deve dar gargalhadas altíssimas lá no céu, dizendo: está vendo, seu idiota? Por que que você não me perguntou o que tinha que fazer antes? Por que que você não me consultou antes? Eu queria te falar, na verdade eu até te falei, eu até te mostrei, eu até te direcionei, mas você, seu burro, você foi para o outro lado, e agora está sofrido, está machucado, está chupando limão, e vai ter que chupar o limão todo. Quem mandou plantar? Aí eu cheguei para essa pessoa e falei: ó, no mesmo tempo que você vai chupando o limão, já aproveita para plantar a fruta que você gosta. Já aproveita para ir plantando, para poder colher. Uma certa vez, eu estava em casa, eu acho que eu já contei essa história aqui. Fui de férias na casa da minha família. E minha mãe olhando minha família, minha esposa linda, minhas duas filhas lindas. E mãe deve... Eu acho que não deve, as minhas filhas são pequenas, eu tenho uma filha de 3, uma de 2 anos. Mas eu acredito que não deva haver realização maior do coração de um pai e de um coração de uma mãe, que é ver os filhos realizados e felizes. Vocês que estão com o cabelo mais branco aí que o meu, deve confirmar isso. Que a alegria dos filhos é a nossa alegria, não é isso que nós falamos? O meu filho bem, eu estou bem. E minha mãe, vendo minha família bem, bonita, ela disse: nossa, meu filho,
Que bênção, que bom que você está bem. Mas você acredita que aquilo me irritou de uma forma profunda? Aí você está perguntando, por que te irritou? Porque tem irritações que a gente só fica com a mãe e com o pai, já viu? Todo mundo pode falar uma coisa com a gente, quando mãe e pai falam, a gente fala, essa rebeldia dentro da gente. E eu falei, ô mãe, beleza, é bonito, concordo, mas para chegar aqui, só eu sei o que eu ralei. Eu tive que ir fazendo pequenas renúncias, para que isso tudo se tornasse real hoje. Porque às vezes a gente vê alguém bem, né? Com a família bonita, com os filhos saudáveis, com a saúde, e fala, nossa, que bonito, igual que aquilo caiu do céu de uma forma mágica. Mas a gente precisa correr atrás, porque nós temos responsabilidades. Deus quer nos dar? Quer. Deus quer que nós provemos os melhores frutos da terra? Quer, mas nós precisamos escolhê-los. Se você recusar os melhores frutos da terra, desculpa, você não vai poder saboreá-los. No livro de Deuteronômio, no primeiro livro da Bíblia, Deuteronômio, entre a vida e a morte, a bênção e a salvação, escolhe, pois, a vida. Entre a vida e a morte, entre a bênção e a salvação, escolhe, pois, a vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, escolhe, pois, a vida. Entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Muitos de nós estamos no lamaçal da nossa vida, porque nós escolhemos, quando na verdade nós escolhemos a morte, fomos nós que escolhemos. Escolhe, pois, a vida. Eu lembro quando eu era jovenzinho, bem jovenzinho, e eu ainda estava entorpecido pelas ilusões do mundo, né? Eu falava, eu vou aproveitar isso até os meus 60 anos, depois eu caso, mas eu vou aproveitar a vida, e achava que aquilo ali era vida, e estava fazendo tudo para escolher aquilo, até que um dia, Jesus pega e fala, vamos mudar a rota aqui, usando a linguagem do GPS, vamos dar uma mudadinha nessa rota, vamos por aqui agora, eu sei que você quer ir por aqui, mas você não quer ir por aqui também não. Eu que não era bobo nem nada, tenho todos os defeitos, mas eu nunca fui muito burro. Eu sempre gostei de pensar. Eu sempre fui meio questionador. E tinha uma galera, o povo de igreja, que eu olhava e falava, será que esse povo não está certo e eu estou errado? Ou será que eu estou certo e ele está errado? E é disso que eu estou falando. Eu posso dizer, e eu fico muito feliz, porque eu falo isso para vocês não, eu estou falando isso para mim, porque eu preciso me lembrar disso a todo tempo, que alegria foi eu ter gastado a minha juventude inteira no serviço para Deus. Quer aplaudir? Pode aplaudir. Eu não estou falando para vocês não, eu estou falando para mim. Porque eu preciso me lembrar de que há 20 anos atrás eu fiz uma escolha certa. Eu fiz uma escolha correta. E minha mãe falando, meu filho, que bonito, que legal. Eu poder olhar para ela e falar, sabe de nada, inocente. Só eu sei as pelejas que eu passei. Só eu sei dos nãos que eu precisei dar.
Só eu sei das vezes que minha carne queria fazer uma coisa, eu falei, não, aquilo ali é o caminho da morte, eu escolho a vida, eu escolho, pois, a vida, entre a vida e a morte, a bênção e a salvação, eu escolho a vida, e é uma luta para mim como consagrado da Canção Nova até hoje, porque parece que a gente depois de certa idade, a gente para de fazer escolha, né? A gente só escolhe namorada, faculdade e profissão. Depois a gente não precisa escolher mais nada. E é mentira. A gente precisa escolher coisas até o final da vida. Até a forma que você vai envelhecer, você precisa escolher. Porque Deus quer que você coma os melhores frutos da terra. Mas você precisa escolhê-los. Porque se você escolher a morte, querido, você vai ter dor no seu coração. E isso não quer dizer que Deus não vai te visitar. Porque na mesma forma em que Deus foi lá, no final daquela estrada errada, no fim daquela estrada errada, e resgatou pela força da palavra aqueles homens, Ele pode fazer isso comigo e com você. Ele quer fazer isso comigo e com você. Eu tenho pensado muito a respeito das provas de Deus. Muitas vezes a gente fala que Deus nos prova, não é verdade? Como se Deus nos testasse como um rato de laboratório e colocasse a gente em dificuldades, não é verdade? Mas eu tenho chegado à conclusão que não é Deus que nos prova. Quem nos prova é a própria vida. Quem nos coloca em teste é a própria vida, são as más escolhas que nós fazemos, são as escolhas erradas que outras pessoas fazem por nós, e é nessa prova, é nessa dor, é nessa dificuldade, é nesse vale de lamas, que Deus vai lá e coloca a sua mão e fala, é aqui que você está, pois bem, aqui eu te sondo, aqui eu te busco, aqui eu te treino, aqui eu trago você para a vida de novo. Que nessa tarde, essa provocação entre no nosso coração de uma forma profunda. Que as escolhas da nossa vida por Deus, ela seja algo repetido, que seja algo diário, que a nossa escolha por Deus não seja algo somente que nós fizemos há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 30 anos atrás. Nós precisamos escolher por Deus, nós precisamos escolher a vida hoje. Eu estou falando para você hoje, porque existe uma mudança de rota para você hoje. Existe uma mudança de rota para mim hoje. Ou cá entre nós, você acha que Deus te trouxe aqui à toa? Você acha que Deus tirou você da sua cidade para que você continuasse do mesmo jeito? Você realmente acredita nisso? Eu não acredito que Deus tirou você da sua cidade, botou você aqui nesse rincão quente, num calor abençoado, para que você continuasse do mesmo jeito. Eu não acredito que você ligou a televisão e está parada diante da televisão, escutando essa pessoa aqui, para nada. Não é possível que Deus agora não queira mudar a rota da sua vida. É claro que Ele quer. Entre a maldição e a bênção, entre a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Eu queria que você fosse ficando de pé, que você fosse colocando a mão no seu coração, porque muito mais que as minhas palavras, existe um momento agora que é entre você e Deus. As minhas palavras falaram ao meu coração muito. Entre a vida e a morte. O Senhor me fala que visita pessoas com sentimentos fortíssimos de morte.
Jovens com sentimentos de morte, porque escolheram a morte, e escolhendo a morte hoje, nutrem no seu coração doenças emocionais fortíssimas. Jovens que hoje são jogados em sentimentos que não pertencem à juventude dele. Bom no nosso coração de jovem é que o jovem quer viver. O sentimento de vida não tem nada que pague. O querer viver não tem nada que pague. Mas hoje, quantos de nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para frente, olhamos para trás, e nós não encontramos mais sabor em nada, gosto em nada. Aqueles homens estavam tomados pela tristeza, e a palavra de Deus fala que a tristeza matou a muitos. A tristeza matou a muitos. E por que não dizer, a tristeza tem matado a mim e matado a você? Pessoas que estão em casa agora com o coração apertado, e está falando comigo: menino, essa tristeza que você fala aperta aqui há anos. Menino, a tristeza que você fala, o aperto no peito, o nó na garganta é comigo, porque ela me acompanha há anos. Escolhas erradas na nossa vida que parece que não existe remédio. Remédio que apague aquilo. Escolhas que foram tão pontuais na nossa vida. Quantas situações que a gente olha e fala: sua vida acabou, não tem jeito. Você escolheu tanto, você foi tanto para o buraco, você se afundou tanto, você se lameou tanto, que não tem jeito de você sair daí mais, menino. Eu trabalhava num escritório de advocacia no Rio de Janeiro, e por algumas vezes eu precisava ir na penitenciária de Bangu visitar alguns clientes do escritório. E naquelas penitenciárias, naquelas celas, eu era impactado com a força de Deus, porque eu olhava pé direito do tamanho desse rincão, lugares sujos, enormes, suados, lugares úmidos, feios, fedorentos, e aqueles homens ali. Mas as maiores visitas de Deus é quando eu saía lá de dentro, e aquela mãe que nunca tinha me visto falava: você viu meu filho lá dentro? Eu falava: minha senhora, eu não sei quem é seu filho. E eu usava terno, e elas falavam: doutor, não tem como você levar um bolo para o meu filho? É o bolo que ele gosta. Eu fiz, acabei de fazer, está quentinho, eu trouxe para o meu menino. E ali, gente, eu era contrastado com duas situações. Uma situação de morte completa. Se você olhasse para aqueles jovens naquele lugar, você dizia: isso aqui não tem jeito, esse menino nunca vai recuperar a vida, esse menino aqui, ele está perdido para o resto da vida. Mas quando você olhava no olho daquelas senhoras, quando você olhava aquele bolo que ela tinha acabado de fazer, eu pensava: se essa mãe acredita no filho dela, imagina o coração de Deus. Se essa mãe é capaz de acreditar nesse menino, Deus muito mais é capaz de acreditar nesse menino. As escolhas daquele jovem levaram eles para a morte, mas eu não tenho dúvida que se no momento certo eles optam, eles começam a fazer escolhas pela vida em Deus, pela graça de Deus, não existe escuridão que possa abraçá-los para sempre. E eu falo isso para você. E para você que está em casa, não há escuridão que possa te abraçar para sempre. Não há dor que vai ficar dentro do teu peito para sempre. Porque hoje, no dia de hoje, Deus muda a rota da minha vida e da sua vida. Erga os teus braços o mais alto que você puder.
Se você quiser aplaudir, pode aplaudir. E aplaudindo, vamos cantar para que possamos rezar um pouco. Deus te vê, não é indiferente, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê, Deus te vê. Não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, Ele agirá. Cante isso, tomando posse. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, Ele agirá. O Vitor ia falando das escolhas que nós fazemos. E por causa da nossa humanidade, a gente às vezes é impulsionado a buscar o óbvio. Aqueles homens diante de uma profunda tristeza, como o Vitor ia trazendo, foram impulsionados a voltar tristes, abatidos. Assim também acontece com você, que talvez há tantos anos esposo que bebe, viciado no álcool, filho viciado na droga. O caminho mais fácil é desistir, é abandonar, é diante daquela dor, daquele sofrimento, e desistir mesmo. Mas na ótica de Jesus, aí é o contrário. Aí é que nós devemos ser impulsionados a permanecer, a continuar, a seguir firmes. Porque Ele vem ao nosso encontro, Ele nos encontra do jeito que nós estamos, e Ele vem sempre com uma palavra para nos motivar, para seguir em frente, para não desanimar. É isso que o Senhor está falando para muitos de nós hoje, diante da pregação do Vitor. Não desanima não. Eu estou convosco. Eu como deste pão que você está comendo hoje, mas eu te ofereço o pão da vida, que sou eu mesmo. O Senhor está falando para muitas pessoas que estão aí desanimadas, tristes, que viram a morte do filho, pessoas que estão vendo o filho morrer, se acabar no vício, estão querendo desistir. O Senhor está dizendo para você hoje, diante de tudo aquilo que você ouviu, não desanime, não desista, tem jeito, mesmo diante da morte. Saiba, existe ressurreição. Existe ressurreição. Jesus pode dar a vida. Então erga o seu braço, meu irmão, minha irmã, e vamos pedir esta graça ao Senhor. Que o Senhor nos visite na nossa dor, no nosso sofrimento, nas nossas angústias, nas nossas indecisões, e Ele traga a nós uma palavra que nos motiva, que retira as vendas, que nos faz reanimar novamente, que traz ressurreição ao nosso coração. Peça esta graça, Senhor. Vá apresentando essa situação que você está vivendo, diante de tudo aquilo que você ouviu. Vá, eu tenho certeza que o Senhor foi te fazendo lembrar de tantas situações, tenho certeza. Então vá pedindo esta graça ao Senhor. Senhor, eu estou desanimado mesmo, eu estou querendo desistir, são muitas coisas, muitas dificuldades, mas eu quero ficar com a Tua palavra. Diga isso para Jesus: eu quero ficar com a Tua palavra, a Tua palavra que traz vida, que traz esperança. Senhor, dai-me esta graça, Jesus. Quantas pessoas estão passando por isso, estão querendo desistir?
Não, fica com a palavra de Jesus, que diz para você: acredita, confia, eu caminho contigo, eu caminho convosco. Veja, tantas coisas eu já fiz na sua vida e quero fazer ainda muito mais. Vou pedindo esta graça. Eu convido você a ter uma coragem agora. Aqueles homens tiveram uma coragem de retomar o caminho correto. Houve uma postura ativa deles. Eles voltaram. Se você tem, eu vejo muitas lágrimas que já correm no rosto de muitas pessoas. Pede alguma pessoa para colocar a mão no teu ombro e rezar por você. Estamos em família. Quantos de nós precisamos agora de um toque? De ser tocado. Que você seja a mão desse Deus a tocar nessa pessoa. Pode ser uma pessoa que você nunca viu na vida, uma pessoa que você nunca teve contato. Eu já digo para você que dentro desse coração, no coração dessa pessoa tem sofrimentos, tem lágrimas que acompanham durante anos. Pessoas que ficaram no solitário do seu quarto durante anos chorando com Deus. Que a sua mão agora seja consolo para ela, para ele. E você que agora sente esse nó na garganta, não tema. Se você está com vontade de chorar, chore. Porque é o Senhor mesmo que tirando um nó do seu peito, da sua garganta, as decepções, as angústias, as feridas causadas por outras pessoas, por mais escolhas, foram fazendo com que vários entulhos entrassem dentro do teu peito. E a palavra de Deus, como uma mão, vai retirando do teu peito esses entulhos, como fosse um quarto escuro, cheio de tranqueiras, entulhos. É como se nesse quarto tivesse um monte de coisa que você não usasse e fosse jogando de qualquer jeito nesse quarto. Um quarto de bagunça que muitas pessoas chamam. O meu coração, o seu coração se tornou um quarto de bagunça. É como se o Senhor agora fosse aí dentro e fosse organizando as coisas e falando: não, isso não presta, e ele arrancasse, ele tirasse aquilo que não fosse seu e fosse arrumando as coisas. É como se o próprio Deus fosse colocando uma lâmpada nesse quarto. Retira, Senhor, do coração dos meus irmãos. Arranca, Senhor, do coração dos meus queridos irmãos os entulhos, as bagunças, Senhor. Eu peço, Espírito Santo, que a tua obra se manifeste nos escondidos do coração. O Senhor que sonda o mais profundo da minha alma, o Senhor que sonda os escondidos, o Senhor que passeia nas escuridão do nosso coração, que o Senhor agora visite a escuridão do meu irmão e da minha irmã. É o que eu te peço, Espírito Santo, luz de Deus, claridade de Deus, clarão de Deus, que aonde há trevas o Senhor clareie agora.
Ora cantará la Áreas escuras que não conseguem deixar com que nós tomemos e façamos escolhas corretas. Você que ora no Espírito, solte a tua voz, eu peço que o ministério vá suavizando. E você que ora no Espírito, solte a tua voz. Porque muito mais que o Senhor quer, mais que libertar, que curar o nosso coração, desculpa, muito mais que visitar o nosso coração, o Senhor quer nos libertar. Eu peço, Senhor, a graça de libertação no nosso meio. Que os corações escravizados, aprisionados, que os corações hoje acorrentados, sejam libertos no Teu nome, Jesus. Que o Senhor Espírito Santo vá de encontro ao mais escondido. Eu peço que o Senhor visite, que uma libertação profunda aconteça agora. Que o Teu sangue, Jesus, visite essa minha irmã. Que o coração durante anos foi entulhando coisas que não eram da Tua vontade. Ela escolheu os entulhos, Senhor, e só o Senhor pode tirar. Só o Senhor pode arrancar do peito dessa minha irmã a escravidão que hoje ocupa. Faça o sinal da cruz na testa do teu irmão, da tua irmã. Aproveite e dê um abraço apertado nela, um abraço forte. E você que precisa de um abraço, aproveite esse abraço agora. Se você quer pedir abraço, peça abraço. Seja livre. Que bonito. Se abrace mesmo. Ele quer te fazer feliz. Cantemos. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, Ele agirá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.